Olá, seguidores e seguidoras de Jovens Cronistas e também do projeto Em Nome da Rosa. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, transmissão ao vivo nesta quarta-feira, 17 de maio de 2023. E, claro, um forte abraço a quem nos acompanha na versão gravada, seja na TV Jovens Cronistas, seja no canal Em Nome da Rosa. É muito importante o seu engajamento, o like no vídeo, o compartilhamento do link, a inscrição no canal, que é sempre de graça, né? Então, é muito importante os nossos convites e, claro, a resposta de vocês. Comigo, como sempre, aqui, o Cristiano Araújo, que é idealizador do projeto Em Nome da Rosa e que faz parte desse projeto, que é o projeto Espaço Trabalhista, em parceria aí, os dois canais, os dois projetos. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que chegaram e aqueles que vão chegar depois e vão assistir a live, né? Hoje vamos falar, né, da volta, né, de Ciro Gomes, que estava um tempinho sumido, né? O pessoal estava com saudade, o pessoal estava aí numa grande expectativa para ver o Ciro Gomes falar sobre o governo, saber o que ele pensa sobre o Brasil, né? Afinal, o papo era sobre esse, e a gente vai falar hoje aqui, né, sobre aquilo que o Ciro disse, o que ele não disse, e se sobrar um espacinho, a gente fala aqui um pouco sobre os críticos, né? Porque, como a gente poderia imaginar, né, uma manifestação como foi a do Ciro Gomes, sempre ela vai atrair os críticos, né? E a gente vai talvez explorar esse ponto se a gente conseguir aqui, né, não se estender muito. E depois a gente vai falar, né, sobre um outro tema de fundamental importância que pode ter sido aí, né, um dos grandes acertos do governo federal, que é, né, esse reajuste, né, que é o fim da PPI, né, que a gente já pedia há bastante tempo, e parece que agora nós podemos ter uma outra perspectiva com essa nova política de preços, ainda que os economistas e muitos aí estejam batendo cabeça, e não é diferente aqui com a gente. Eu confesso para vocês, já vou antecipando para vocês, eu ainda não entendi muito bem ainda a nova política de preços, né? E quem dera, né? Se os economistas não entenderam, eu não tenho essa obrigação de dar uma grande explicação para vocês aqui, já que é tudo novo, foi só uma apresentação, a gente ainda não tem os devidos cálculos para a gente aferir se vai ser uma grande política de preços ou se a gente vai ter um resultado assim não tão bom. Dois temas extremamente importantes. O primeiro é bem interessante, né? Porque o Ciro Gomes faz muito tempo que não é pauta do espaço trabalhista, por exemplo. Faz tempo que sequer, assim, ele é mencionado às vezes, mas não que a gente tenha dedicado 5 minutos que seja para falar do Ciro Gomes pós-eleição, ou enfim, né? Tanto é que eu me recordo de nós termos feito vários programas aqui depois da eleição, falando do PDT, enfim, falando do Carlos Lupe, mas não do Ciro Gomes, né? E aí, antes da gente entrar de vez nesse assunto do Ciro Gomes, lá em Lisboa, né, na palestra que ele proferiu na última sexta-feira, 12 de maio, quero só convidar o nosso público que está acompanhando ao vivo na TV Jovens Cronistas, que participe pelo chat, mande a sua opinião, sua mensagem pelo bate-papo e vote na enquete, que tem a ver com o segundo assunto. Se para você, espectador ou espectadora, foi positivo o anúncio da Petrobras. Você vota sim ou não e, claro, comenta, justifica. Rapidamente agradecer já de cara aqui o Cristiano Fanfa, parceiro e xará do Cristiano Araújo, a Gerri Araújo, a Valquíria Nóbrega também, que são pessoas que estão aqui no chat mandando a sua mensagem. Já vou passar, como disse aqui, já mencionei, daqui a pouco a gente traz os comentários e discute juntos. Vamos lá, então, falar do Ciro Gomes, porque depois de 7 meses, para você ver, né, eu particularmente não fiz essa conta, eu vi isso na imprensa, né? Então, se eu estou passando um dado equivocado aqui, por gentileza, podem corrigir nos comentários, no bate-papo, mas a imprensa disse que o Ciro Gomes ficou 7 meses sem se manifestar sobre a conjuntura política do Brasil. Ele chegou nesse meio tempo a participar de uma convenção municipal do PDT lá em Fortaleza, mas falou somente ali do cenário local, não falou nada sobre o governo Lula, não falou nada sobre a sua própria derrota eleitoral em 2022. Só que lá nessa palestra, Cristiano,
dentre as coisas que ele falou, ele tratou da derrota eleitoral dele e também falou do governo. Isso dentre as coisas que ele falou, porque também teve coisas que ele não falou, e aí eu imagino que você vai tratar. Então, eu passo a palavra para você, até puxando um gancho que você deixou aí para nós. O Ciro Gomes, após esses 7 meses que a mídia hegemônica contou, ele correspondeu às expectativas de quem esperava por ele? Esperava por uma fala dele? Esperava por uma leitura e análise dele? Vamos lá, então, Cláudio. Então, eu vou começar pela última. Então, com relação à imprensa, eu li muito vagamente as coisas que foram publicadas, mas não houve nada que chamasse muita atenção. Agora, para o militante que se identifica com as ideias do Ciro Gomes, que gosta do Ciro Gomes, eu posso te dizer que sim, foi surpreendente a manifestação do Ciro Gomes. Porque a própria imprensa, e não só a imprensa, mas militantes do PDT, já vinham dizendo que o Ciro ele ia adotar um tom mais ameno, que o Ciro ele não ia fazer críticas ao governo, porque o PDT está no governo, e aí ele não queria nenhum tipo de indisposição com membros do partido, com os quadros que fazem parte do governo, já que há uma decisão, né, há uma convenção nacional que decidiu que o PDT faria parte do governo, né? Então, se esperava que o Ciro ele não faria as críticas que se pensava que ele fez, né? Então, isso, de certa forma, para nós foi surpreendente. É verdade, tinha algumas pessoas que não têm, né, esse mesotrânsito, que não têm esse diálogo com o militante, que esperavam que o Ciro poderia bater, mas sabe como é que é? Véspera de evento, já tinha muitas pessoas se aproximando dessas pessoas que não tinham esse conhecimento, e essas pessoas disseram, puxa, mas eu esperava, né, que o Ciro fosse bater, porque, poxa, tem muita coisa errada que está acontecendo, e, puxa vida, como assim? O Ciro não vai se manifestar? A gente precisa de uma voz que conteste esse governo, né? Então, o Ciro, ele surpreendeu sim, porque não se esperava que ele pudesse fazer a crítica que fez, e foram críticas muito pertinentes, né? Principalmente quando ele falou, né, do Banco Central, falou dos arranjos políticos dentro do Congresso Nacional, que se mantém o presidente do Banco Central do governo anterior, se mantém o presidente do Senado, se mantém o presidente da Câmara, e numa espécie de muda tudo para não mudar nada, né? E ele fez uma série de críticas bastante pertinentes e que muitos não esperavam, inclusive eu, né? Já estava ali convencido que o Ciro ele teria um tom mais ameno, mas não foi nada do que aconteceu. E a partir do momento que começou a entrevista, eu comecei a mais ou menos fazer uma leitura do que poderia ser essa manifestação dele. E eu imaginava que o Ciro ele iria se repetir, porque inicialmente eu posso dizer ali os primeiros 20 minutos, ou até um pouco mais, 25, o Ciro se repetiu bastante, né? Falando um pouco sobre a trajetória, como eles conquistaram a redemocratização, ele fez a leitura dele de Brasil, ele fez de novo, né, aquelas inferências com relação à felicidade na geração dele, e o que é a felicidade para essa geração, e aquele foco no consumo, que é bastante comum na esquerda latino-americana, né? Eu posso usar como referência o próprio Mujica, né, que foca muito nisso, na questão da felicidade. Ele fala também sobre essa questão do consumismo. Não é à toa, né, que o Ciro e o Mujica eles têm uma amizade, e o Ciro tem uma admiração muito grande pelo Mujica, né? E até aí parecia que o Ciro ia se repetir, só que o Ciro ele começou a trazer um repertório, como por exemplo, ele começou a falar muito sobre Europa, até, né, por ele estar ali, falou muito sobre a guerra na Ucrânia,
sobre os equívocos que a Europa estava cometendo com relação à guerra contra a Rússia, né? E até me surpreendeu bastante o posicionamento do Ciro, né? Que ele soube jogar com equilíbrio, já que o Ciro não é um revolucionário, tá certo? O Ciro, ele é um cara de um corte social-democrata clássico, eu diria. Então, assim, ele soube, de onde ele se encontra, ele soube muito bem se posicionar. Não que eu defenda exatamente, né, a posição do Ciro, mas eu estou dizendo que ele foi muito coerente dentro do campo do qual ele se insere. Então, nesse ponto, o Ciro ele teve posições muito legais com relação à política externa. Claro, eu só não gostei muito ali quando ele falou ali da Venezuela e da Nicarágua, né? O Ciro na minha opinião, claro, né? Quando fala sobre política latino-americana, não é muito legal. Ele costuma ter um viés um pouco, né, liberal, né? A visão do Ciro de política externa é um pouco liberal, né? Mistura, na verdade, ele é uma mescla entre a visão liberal e a visão real, né? Que é uma das correntes da geopolítica. Então, assim, cara, a gente que é militante, que acompanhou, nós gostamos bastante da manifestação do Ciro, né? Gostamos de ver um pouco de autocrítica dele, né? Isso para nós foi surpreendente, e a maneira como ele respondeu a alguns críticos ao vivo e algumas questões incômodas, como por exemplo essa questão que tu falou, né, de por que ele foi derrotado, como é que ele chegou ali nos 3%, e a forma como ele respondeu ao cara da Carta Capital. Teve ali um momentinho de exasperação, que é bastante comum do Ciro Gomes, mas no geral ele soube se virar muito bem com a plateia. A resposta ao Sérgio Lírio, né, Isso, Sérgio Lírio, repórter da da Carta Carta Capital, Capital. que estava lá no auditório. Cristiano, eu assisti parte da palestra e também chegou até mim vários cortes. E aí, cortes têm os seus vieses, né? Então, eu vou ficar só com o que eu escutei da palestra e também com o que eu li na imprensa. Como você destacou, eu também tinha visto antes da palestra, e aí é o famoso agrojornalismo, né? Eu tinha visto esta versão de que o Ciro Gomes ele iria proferir uma palestra com um tom bem ameno, que isso já estaria, inclusive, convencionado com figuras do PDT, né? Exatamente. E me pareceu, mesmo que ele não tenha adotado um tom ameno na palestra, mas me pareceu o Ciro Gomes que todos nós conhecemos, tirando o período da eleição, que é o Ciro Gomes que vai às universidades, ou que ia às universidades, enfim, conferências e tudo mais, e fazia leituras de conjuntura, né? Então assim, não me pareceu que ele também tenha ido com muita acidez, que ele tenha sido muito agudo. Eu até mesmo nesse momento, né, o momento em que ele responde ao Sérgio Lírio, ele dá uma resposta que condiz, como você falou, e é isso que é importante, é muito coerente com o que ele vinha dizendo, não só na campanha, mas antes da campanha, e até o tom, né? Até o tom usado não foi um tom, é só se colocar na velocidade 2, mas na velocidade normal não foi um tom como ele usou algumas vezes na campanha eleitoral. Então, me pareceu o Ciro o Ciro palestrante, que, que é que, querendo ou não, foi por meio disso que muitos jovens o conheceu e tudo mais. E aí, eu te pergunto, principalmente em relação a este momento, né, o momento em que ele é inquirido, porque de resto ele fez a leitura que ele julga ser a mais pertinente, né, sobre a conjuntura não só brasileira, como você falou, mas também geopolítica. Naquele momento em que ele fala sobre o Banco Central, né, e aí ele fala também da pseudo-governabilidade. Uhum.
fala e usa esse termo, né, pseudo-governabilidade. Aí ele cita que o atual governo está não apenas negociando, mas concedendo a quem saiu derrotado no processo eleitoral do ano passado. O que, que ele quis dizer na sua avaliação, quando ele traz isso para a palestra e coloca isso para o público? Coloca nesses termos, pseudo-governabilidade, não apenas negociar, mas conceder aos derrotados. Aos derrotados, no caso, nesse tipo de negociação que o governo Lula tem tocado com figuras que perderam a eleição no ano passado, mas que estão no Congresso ou por aí vai. Bom, então, Cláudio, o Ciro, ele já há algum tempo, ele já vem tocando na ferida com relação a essa questão do presidencialismo de coalizão, né? Tanto é que no próprio livro, né, o Projeto Nacional, ele criou, né, a sua proposta de reforma política justamente para superar o impasse do presidencialismo. E ele fez, né, toda ali uma explanação, né, de como é que foi criada a nossa institucionalidade, que, na verdade, né, a nossa Constituição, ela é parlamentarista, e nós somos moldados para ser uma democracia parlamentarista. Só que começou, né, os acordos aqui, acordo ali, tem que atender uma demanda aqui, uma demanda acolá, e aí nós acabamos nos tornando, né, por uma decisão popular, é verdade, né, uma república, né, presidencialista, né? E aí, para a gente poder, né, já que tínhamos ali, né, o impasse com o impeachment do Collor, e tinha uma série de incertezas, o Plano Real ainda estava nascendo, né? Então, assim, o Fernando Henrique, ele institucionalizou, né, o governo de coalizão. E o Ciro, ele já há um bom tempo, ele já critica esse modelo, porque ele faz com que tu tenhas que te reunir com as piores pessoas possíveis, né? Às vezes o pior que tem do latifúndio, dos setores industriais que não querem o desenvolvimento do Brasil, né? E parlamentares para lá de lamentáveis para que tu possas ter essa governabilidade. O Ciro, ele já tem essa crítica já há algum tempo, e aí volta ao meu ponto. Por isso ele apresentou uma proposta justamente para ele terminar com o impasse do presidencialismo de coalizão. Então, a crítica dele vai nesse sentido, que ele tem essa crítica ao presidencialismo de coalizão e ele fica, né, faz essa crítica justamente porque o Lula, ao vencer a eleição, em nome da governabilidade, que é o que eu tenho apontado já há algum tempo, que é o que o Lula persegue a todo momento, ele faz a crítica justamente porque o Lula está se apoiando no que é de pior na política, né? Ele está, como o Ciro disse, né, ressuscitando os próprios inimigos para juntar todo mundo em torno dele, né, para que se crie essa governabilidade, para ficar tudo aí nos seus acertos, bota um cargo aqui, bota um cargo ali. O próprio Ciro falou, né, sobre a questão do orçamento secreto, que quando o Bolsonaro não tinha base e ele queria a aprovação dos seus projetos, o Bolsonaro ia lá e comprava, e aquilo era uma roubalheira desgraçada. Agora não, agora é pragmatismo político. Inclusive, ele fez essa crítica. E tudo isso tem a ver, né, com o que o Lula está fazendo, de conciliar interesses, né, que é o que o presidencialismo de coalizão ele gestou como um problema, né, de tu conciliar interesses que às vezes podem acabar atrapalhando as tuas próprias bandeiras políticas. Isso, claro, não para aqui no Brasil. A gente falou, né, no programa passado na Colômbia, né, o presidente Petro teve que mudar o governo todo justamente porque ele tentou fazer uma grande frente ampla de conciliar com todo mundo, conversar com todo mundo, e aí chegou um ponto que ele não conseguia governar, ele não conseguia aprovar nada. Aí ele teve que fazer um cavalo de pau para ele poder mudar, né, e ele poder ter a chance
de ele defender aquelas bandeiras que ele defendeu durante sua campanha. E o Lula, né, infelizmente, ele se rendeu a esse modelo, né? E ele simplesmente quer só conquistar essa governabilidade porque ele enxerga que a ideia da política, né, é a gente contornar os problemas com aqueles que pensam diferentes e vida que não segue, sabe? A gente continua tocando o Brasil e o que der para fazer, a gente vai fazer, né? Inclusive o professor Mangabeira fala sobre isso no livro, né, o Projeto Nacional Dever da Esperança. Então, com relação ao presidencialismo e ao que o Lula tem feito, é mais ou menos por aí que o Ciro tem feito as suas críticas. Ô, Cristiano, eu fiquei com a impressão, e ouvindo o Ciro Gomes, quando ele fala pseudo-governabilidade, que ele estaria se referindo à ausência mesmo, à falta, né? Não a ausência, mas a falta de iniciativas do governo que justificasse as negociações com o que tem de pior na política em nome da governabilidade. Me pareceu que houve, ali naquele momento ele faz uma crítica implícita, ainda que ele não tenha falado, o governo atual, ainda que ele tenha dito depois, né, que o Lula ele fulaniza, né, e fala o Lula não quer mudar, né, não tem compromisso com a mudança. E não né, ele tem fala compromisso assim, com a mudança, isso. Então, ele fulaniza e fala, o Lula não tem compromisso com a mudança. Mas mesmo assim, ele não fala de maneira escancarada que, olha, o governo atual não tem projetos que justifiquem essas negociações no varejo, que é uma crítica que nós que a temos gente tem feito aqui. E não somos nós, tá? O Jones Manuel tem uma das críticas que o Jones tem feito é justamente essa, né? Que, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo prático, tá? Por exemplo, o governo está deixando rolar o orçamento secreto, certo? Inclusive lá na Codevasf, né? Que o Ciro fez essa denúncia, né? Que tá rolando, né? Tá rolando que lá tá rolando bastante o orçamento secreto. E para que está rolando o orçamento secreto? É para a gente conquistar a soberania da Petrobras? É para a gente conquistar a Eletrobras de volta? É para a gente conquistar, sei lá, uma soberania energética de uma outra empresa estratégica do Brasil? Não. É simplesmente para aprovar o novo marco, né? O novo arcabouço fiscal. É para isso que o Lula está comprando. Então, Cristiano, desculpa te interromper, mas na palestra, e aí se a gente pega aquele trecho, me parece que a crítica do Ciro Gomes vai em outro caminho. Ele critica implicitamente a falta de projetos que justificariam a negociação, e com isso, e aí eu falo que vai em outra linha, porque me parece que não é algo pragmático o que o governo Lula estaria fazendo. Nós estamos liberando as emendas porque precisamos da aprovação do novo arcabouço fiscal, que não necessariamente precisa de negociação. O Congresso está satisfeito, tanto é que já alterou boa parte do projeto. Então, assim, o governo não precisaria se dedicar a essa negociação em torno do novo arcabouço fiscal. Mas o governo precisa dessas pessoas que estão no grupo do que tem de pior da política, para aí é a crítica do Ciro Gomes, que aí algumas pessoas enxergam nisso um pouco de amargura também. Pelo menos na minha percepção. Né? Me parece que a crítica dele vai na linha de que o Lula precisa disso para que ele possa, o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, mas o Lula, não o governo, mas o Lula, ele possa vender a imagem de pacificador, vender a imagem de salvador da pátria. Ele. Então, algo muito mais relacionado ao seu próprio ego do que necessariamente uma ação pragmática de negociação, ainda que seja em torno de medidas impopulares ou medidas que não vão, como você disse, não vão ao encontro do que o Brasil precisa para se desenvolver. Então, não seria algo relacionado às propostas que o governo tem enviado ao Congresso, porque, de novo, o governo não precisaria negociar com o Congresso, o governo não precisa negociar com o Congresso,
para aprovar o novo arcabouço fiscal. Não precisa, o governo não precisa, porque o novo arcabouço fiscal, e nós comentamos isso, e, pô, o novo arcabouço fiscal é o teto de gastos do bem. Então, em tese, já vai ao encontro do que pensa o Congresso, ainda que seja o Congresso mais conservador da história, o mais neoliberal, mas o novo arcabouço fiscal ele foi gestado já indo ao encontro dessas pessoas, desses parlamentares. Então, me parece que o caminho da crítica do Ciro Gomes desemboca também num ponto que é mais relacionado ao ego do presidente da República. Então, o Lula estaria disposto a ceder cargos na Codevasf, ou ceder cargos em outras empresas, ou ceder ao que tem de pior na política para, e aí, aqui é uma interpretação que eu estou fazendo do que o Ciro Gomes fala, para massagear o seu próprio ego. E não para aprovar, ainda que seja projetos que não tem nada a ver com o campo progressista, com o campo à esquerda, enfim, não tem nada a ver mesmo, como é o caso desse novo arcabouço fiscal. O que você acha? Porque me parece que ele vai levando a conversa, e aí quando ele cita e fulaniza o Lula, me parece que ele vai levando a conversa para esse... E tanto é que ele fala, né, o Lula gosta disso, ao contrário, o Lula gosta disso, o Ciro Gomes ele fala, né, dessa situação em que não há mudança, mas o Lula sempre aparece na avaliação e na visão do Ciro Gomes, sempre aparece como o salvador da pátria, como um sujeito que vai salvar o Brasil, que é capaz de falar com todo mundo, que é capaz de negociar, que é capaz de conciliar com todo mundo. Uma leitura, eu acredito que sim, pode ter isso sim também, mas assim, com relação a esse negócio da pseudo-governabilidade, né, é justamente isso, né, não é à toa que ele disse, né, que o governo Lula, né, que o Brasil, olhava para o Brasil e não tinha projeto, é justamente por isso, porque ele não está se apoiando e está negociando no varejo, não há eu já falou isso várias vezes aqui, que o governo sequer tem uma base, né? Não tem uma base parlamentar, ele está segurando ali no varejo, conversando com um ou com o outro, e é isso, cara. Mas eu acho que essa questão que tu falaste aí do ego do Lula, né? Isso aí eu concordo, pode ter sim, pode ser uma interpretação dele, até porque o Ciro tem essa leitura, né? E tu lembrou bastante quando ele disse o Lula gosta disso, né? Porque realmente ele quer passar essa imagem e o Lula se esforça para passar essa imagem de pacificador. Não é à toa que o Lula ele tem feito muitas viagens aí pelo exterior para tentar construir a imagem do Brasil lá fora, mas ele não está querendo construir a imagem, ele quer mostrar que ele é um grande pacificador. Não é à toa que, Cláudio, e aí eu acho que é uma incompreensão do Ciro nesse sentido, não é à toa que o Ciro, desculpa, não é à toa que o Lula, ele vai lá na China e ele fala a favor da Rússia, ele vai na ONU, ele vai lá e toma uma medida contra a Rússia, ele vem aqui no Brasil e diz outra coisa, e aí eu acho que é incompreensão do Ciro. Não, Ciro, não, isso é intencional. O Lula ele está fazendo isso de propósito, não é porque ele está perdido, não, ele sabe muito bem o que está fazendo. Né? Essa foi uma parte que, na minha opinião, o Ciro interpretou errado. Não, o Lula está fazendo isso de propósito. Ele está realmente querendo causar essa ambiguidade para ele não brigar com ninguém, porque o Lula é isso. O Lula ele não quer brigar com ninguém, ao contrário do Bolsonaro, que briga com todo mundo, o Lula não. O Lula justamente não quer brigar com ninguém, ele quer conciliar com todo mundo, né? Mesmo que não tenha base nenhuma para ele poder conciliar e o que ele vai ganhar ou vai deixar de perder. Não, o Lula ele quer se dar bem com todo mundo, mesmo que não tenha nada para a maioria das pessoas ganhar, mas que ele ganhe, que ele passe essa imagem, né, de grande pacificador, de cara que é uma espécie de um salvador, como tu colocou, e o próprio Ciro fala isso muitas vezes, né, dessa imagem sul-americana, né, de criar o Salvador, que a gente tem muito isso, né, de criar os grandes heróis. Eu não estou aqui fazendo uma crítica nesse sentido, mas é que é uma realidade da nossa política latino-americana. Então, nesse sentido, sim, o Cláudio.
Cristiano, eu vou passar rapidamente no chat e aí na sequência a gente continua falando do Ciro Gomes e eu quero tocar numa outra parte da palestra que tem muito a ver com o que o Ciro Gomes fará a partir de agora, a partir desta palestra. Vou passar no chat aqui para registrar as manifestações, agradecendo demais ao Cristiano Fanfa, que já citamos aqui no início do programa, reforça aqui o agradecimento à participação no chat, a Gerri Araújo. Gerri, é um homem. Gerri, é um homem? Ah, desculpa, Sim, então, o Gerri. É um amigo meu lá de Sergipe. Então tá aí o Gerri Araújo, ele... daqui a pouco então a gente fala daqui, eu vou trazer esse comentário daqui a pouco, tá, o Gerri, sobre quando o Cristiano começar a falar sobre o anúncio da Petrobras, a gente traz esse assunto que você tocou aqui no chat sobre o preço do combustível. Agradecer a Valquíria Nóbrega, agradecer ao Rui Casas Novas, agradecer... Rui foi nosso correspondente lá no evento. Foi? Esteve lá? Foi, sim, ele esteve lá. Ele é de Portugal, né? Ele é de Portugal, tem feito alguns programas com o Noé Gomes lá no canal falando exatamente. De história. Inclusive, eles vão entrar ao vivo depois aqui, acho que às 9 horas, a princípio. Bacana, lá no canal falando de história. E o Gerri escreve, na minha bolha, na bolha dele, a avaliação da fala do Ciro Gomes foi positiva. Ele diz assim, né, que Ciro fez críticas consistentes a pontos importantes do governo e não se excedeu, não transpareceu amargor. Não, isso aí, amargor foi lá na bolha petista, né? Aqui na mídia, nem mesmo na mídia que faz, às vezes, algumas matérias bastante insonsas, né? Nem mesmo a mídia, que às vezes faz matérias insonsas ou de má vontade, a gente viu alguma coisa nesse sentido, de falar uma amargura do Ciro. Muito pelo contrário, ele fez críticas contundentes que a gente estava esperando com relação ao governo Lula. E alguém tem que falar o óbvio, às vezes. Tanto é que quando ele fala lá, responde ao Sérgio Lírio, que é aquela pergunta, né, que o jornalista faz esperando que ainda mais conhecendo o Ciro Gomes, esperando que o Ciro Gomes ele desse uma resposta extremamente violenta, mas o Ciro Gomes ele se conteve. Eu entendo, porque aquela pergunta para gerar manchete, né? Que ele pergunta sobre Ciro, você é muito pedra. E se você fosse vidraça, em outras palavras, né? Porque a pergunta foi essa: se você estivesse no governo, como que você lidaria e tal? O Ciro até na resposta no início ele abre um sorriso e tal, porque é aquilo, o Ciro Gomes não é presidente da República. E aí, quem não é presidente da República continua sendo pedra. Quem é presidente da República que se torna vidraça. Então, quem está de fora, observando o todo, sempre vai ter uma leitura mais apurada do que está acontecendo, né? E aí o Ciro Gomes responde e aí fundamenta, como sempre, né? O Ciro Gomes sempre faz questão, ainda que incorra em algum pequeno erro ou não, mas ele sempre cita e citou lá a lei complementar 179, falou da lei da autonomia e lembrou que o governo, se quiser, né, se tiver estofo político e quiser, dá para demitir o Roberto Campos Neto. Mas enfim, né? E aí ele até fala que se fosse ele, o Roberto Campos Neto não estaria lá. E aí é aquilo, ele continua sendo pedra. Se ele faria isso ou não, outra história, mas ele não é presidente, então ele pode falar. E é bom que alguém fale o óbvio às vezes. Porque, por exemplo, é muito mais fácil para nós aqui, observadores independentes, falar: o governo pode, se quiser, ir lá demitir o Roberto Campos Neto. Agora, é muito mais importante e tem muito mais repercussão quando uma figura como Ciro Gomes fala que tá na lei lá, se o Lula quiser demitir, é diferente, né, Cristiano? Pô, nós aqui, nós sabemos o nosso tamanho. É diferente. E o incrível é que ainda tem petista ainda que continua se fazendo de sonso, né? E aí eles acham que é coisa do Ciro Gomes, mas o Nildo Orix já tem falado, o Jones Manuel já tem falado, eu já vi até outros comunistas também falando sobre essa questão do Banco Central, que se ele realmente quisesse seguir a lei, né? Ele tem maioria no Conselho Monetário Nacional, né? Ele tem pelo menos 2 votos. Ele poderia já ali colocar o Campos Neto contra a parede, jogava essa bomba para o Senado e depois para o Senado decidir, porque ele não cumpriu até agora os 3 requisitos que estão dentro do estatuto, né, do Banco Central Independente.
Então, ele poderia muito bem encaminhar o Senado para demitir. Agora, se o Senado ia exonerar ou não ia, aí é outros 500, mas pelo menos ele ia agir. Porque o que me incomoda, Cláudio, no petismo, é esse negócio de ficar toda hora falando a correlação de forças não é favorável, a mídia é de direita e não sei o quê, o povo é conservador, eles ficam inventando um monte de subterfúgios para nunca disputar nada. É simplesmente um conformismo total. Não é à toa que eu vi um amigo de Minas Gerais falando uma coisa que eu não sei se eu já falei aqui, mas vou transmitir a ideia dele. Se continuar desse jeito, Cláudio, para mim, eu acho que aquilo que a gente chamava, ou um dia chamou de esquerda, morreu de vez. Se continuar nessa ideia de ficar disputando a sociedade pelo viés identitário, né, para a gente facilitar aqui um pouquinho, né, e não querer falar das pautas principais, aí, meu amigo, a gente vai decretar de vez a morte daquilo que a gente um dia chamou de esquerda, né? Enquanto a gente vê uma esquerda que propõe, né, em menos de 100 dias, um projeto de austeridade fiscal tão violento, e eu ouso dizer que nem o Paulo Guedes teve coragem de fazer algumas coisas que o Haddad e o Congresso Nacional estão fazendo agora. Então, quer dizer, falta de aviso, Cláudio, não foi. A gente falou, se pautar um projeto de austeridade fiscal, o Congresso Nacional pode piorar. E é o que está acontecendo. E aí, Cláudio, como é que a gente vai chamar um negócio desse de esquerda? É complicado, amigo. Eu só acrescento o seguinte, às vezes é importante a leitura, porque tudo que disse o Ciro Gomes em relação ao Conselho Nacional Monetário, ao Conselho Monetário Nacional e também sobre o Roberto Campos Neto, tudo isso está previsto na lei. Exato. Então, o Lula, o presidente Lula, se ele quiser comprar essa briga, ele pode comprar, ele tem os instrumentos para isso. A disposição política parece não existir. O Cristiano, aqui no chat ainda, agradecer ao No Contratempo do Algoritmo, que escreve: para mim o essencial é Ciro foi para Harvard e depois para Lisboa. Enquanto isso, Aldo Rebelo, muito mais nacionalista, foi para Altamira, no Pará. E o John Ribeiro escreveu: acho que o Ciro não tem mais espaço no PDT. E aí eu passo a palavra para você, Cristiano, já emendando 2 questionamentos. O primeiro é sobre a autocrítica que o Ciro Gomes faz. Ele fala que ele achou que representava uma corrente de pensamento e não representa mais. E aí ele até fala que não é culpa do povo, não é culpa das pessoas, é culpa dele. Ele diz isso, né? E usa essas palavras e tal. E o segundo ponto é o tom adotado, na minha avaliação, foi o tom de palestrante. Não me pareceu um sujeito. Não me pareceu o Ciro Gomes da campanha eleitoral. Que, claro, numa campanha eleitoral, todas as manifestações elas também dependem muito da intensidade, da enunciação, né? E não me pareceu ser esse propósito dele nessa palestra. Contudo, o Ciro Gomes é uma figura política, é um político. Ele não é um palestrante apenas, ele não é um acadêmico apenas, né? O que dá para esperar do Ciro Gomes a partir de agora, né? Já que ele fez uma autocrítica, ele fala que, mas por hora, porque o político ele nunca afirma categoricamente, só os mais, desculpa a expressão aqui, mas os mais idiotas, né? Que falam, não, eu não sou, eu não vou, e aí quando aparece a mídia vem, cai matando, fala, mas você não disse que não ia mais, né? Como aconteceu recentemente com João Dória, assinou tudo que era carta de compromisso falando que não ia deixar a prefeitura de São Paulo para disputar o governo do estado de São Paulo. Depois estava lá disputando e a mídia, claro que recuperou. O Ciro Gomes ele não fala categoricamente que não será candidato mais, mas que por hora não está ali no radar dele. Então, esses 2 questionamentos, como que você avaliou a autocrítica dele, né? Falando exatamente isso, eu achava que representava uma corrente de pensamento. Então, não é só sobre a eleição de 2022, não é só sobre a quantidade de votos que ele conseguiu, é mais sobre ele ser uma figura que representa uma corrente de pensamento. E, posteriormente, o que dá para a gente, a partir dessa palestra, pensar e imaginar aí do Ciro Gomes enquanto figura política, não um palestrante, não acadêmico. Bom, vamos lá, Cláudio.
Eu discordo desse ponto, tá? Eu acho que o Ciro, ele é sim um porta-voz de uma corrente de opinião. Eu acredito que ele se levou muito pelo resultado eleitoral e acho que não é por aí, não. Eu acho que o resultado eleitoral não diz nada sobre essa corrente de opinião que ele quis construir. É verdade que é uma corrente de opinião bastante restrita, né? Mas, cara, é o que eu sempre digo, não há uma ideia que nasça grande. Ou tu acha que a extrema-direita cresceu de uma hora para outra? Não, foi um processo de construção que começou lá em 2002, 2003, com o Olavo de Carvalho, num blogzinho, né? Num blogzinho pequeno, no Mídia Sem Máscara, e a coisa foi escalando, aí foi pegando, né, a mídia tradicional, movimentos liberais pela América Latina, a própria mídia tradicional, depois veio o MBL, veio a crise do governo do PT, teve Lava Jato, cara, foi uma sucessão de eventos que levaram a extrema-direita à vitória, né? Ou até a gente pode colocar que as ideias liberais ganharam algum corpo, né? Então, assim, cara, foi um longo período de construção. Então, eu não acho que, porque ele amargou um resultado que não foi nada bom, que ele não seja uma liderança de uma corrente de opinião. Pô, se não fosse, ele não teria o pessoal lá lotando, né, o auditório da universidade para assistir ele. Não tinha aí os canais, às vezes, bombando, né, quando surge vídeos sobre ele. Ele continua tendo relevância, né? E se ele continuar ativo, pode ter certeza que ele vai ter público sempre para poder ouvir o Ciro Gomes, né? Então, nesse ponto aí, eu tendo a discordar dele com relação a de que ele não é uma liderança de uma corrente de opinião. Eu acho que ele se confundiu um pouco. Ele pode não ter um potencial eleitoral interessante, né? Mas agora que ele não é uma liderança de uma corrente de opinião, aí eu tendo a discordar. Qual é o outro ponto que tu falou? Sobre o futuro dele, o dia que ele E pode pegando esse circular? comentário, pegando também esse comentário do companheiro John Ribeiro, que na percepção dele, o Ciro Gomes Ah, não se ele teria ainda mais tem espaço. espaço no PDT? Mas assim, para além disso, eu quero que você, se puder, compartilhe com a gente assim a sua leitura dos próximos passos do Ciro Gomes, porque também, ao mesmo tempo que ele não se enxerga mais como um líder de uma corrente de pensamento, ele também não falou nada sobre o partido dele. Então, assim, tudo indica que ele vai continuar no PDT. Assim, João Ribeiro, eu também andei pensando sobre isso também, tá? Se ainda há espaço para o Ciro Gomes, né? A gente sabe que o evento, ele gerou críticas, né? E não foi só dos petistas, teve muitos quadros do PDT, né? Também que reagiram dentro dos grupos, alguns publicamente, eu vi isso, né? Teve até algumas comparações aí com o antigo quadro do PTB, o Fernando Ferrari, né? Então, assim, cara, se esses movimentos se intensificarem, tá? De pessoas começarem a reagir ao Ciro por ele estar fazendo as críticas ao governo Lula, aí eu penso que se, né, começar a ficar muito chato, começou a crescer esse bolo de pessoas que às vezes até estão aí, olha, Cláudio, tem pessoas aí até que querem a desfiliação do Ciro, olha só, porque o Ciro ousou num evento lá fora fazer críticas ao governo do PT, porque é um absurdo, o PDT decidiu, a sua direção nacional decidiu fazer parte do governo e o Ciro fez parte da decisão. Como assim que ele vai lá e faz crítica ao governo do PT? A gente já viu isso em algum lugar, num outro partido, não pode criticar. E aí o PDT me assume essa também agora, não pode mais criticar o governo, simplesmente o governo está fazendo besteira atrás de besteira, e aí a gente simplesmente tem que silenciar, porque, não, senão o Bolsonaro volta. Cláudio, por incrível que pareça, é sério o que eu estou falando. Teve quadros do PDT dizendo isso.
teve quadros do PDT dizendo, se continuar assim, aí respondendo ao John, eu acho que não tem mais espaço, é melhor ele sair, né? E ele busca um espaço, não num partido, né? Ele fica como independente, busca um espaço para que ele seja livre para se manifestar, para fazer a crítica necessária. E é isso aí. Sobre os próximos movimentos do Ciro, bom, a gente não sabe ainda o que ele vai fazer, né? A única coisa que a gente já tem certeza é que o Ciro vai escrever um novo livro. Ele antecipou isso, né? Essa foi uma das grandes surpresas da manifestação do Ciro, né? De que ele disse que está escrevendo um novo livro, não vai ser provavelmente um livro falando sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, pelo jeito ele vai explorar questões mais filosóficas, existenciais, acredito que deve ser mais ou menos nesse sentido. Então é uma alegria para nós, né, que vamos ter, né, a chance de ler mais conteúdo, o que o Ciro ainda tem a contribuir. E provavelmente vai, de novo, né, ser um sucesso de vendas, porque se for bem escrito, né, e o Ciro beber de grandes mentes do pensamento nacional, com certeza vai ser mais um novo sucesso. Agora, John, respondendo o Cláudio também, eu não posso confirmar, tá? Mas, assim, um amigo meu do Rio soprou que o Ciro pode pintar num evento da EPET no Rio de Janeiro para conversar sobre Petrobras, provavelmente, né? Mas eu não posso confirmar. Foi um amigo do Rio que ele recebeu uma informação, né, de dentro do partido. Lembrando que esse amigo ele tem proximidade com o PDT, ele não é mais filiado, mas ele passou informação de que a EPET vai fazer um evento e parece que o Ciro foi convidado, né? Eu espero, né, Cláudio? Não sei se vai confirmar, mas espero que e acho que não será, né? O Ciro deve voltar ao circo, deve voltar aos debates, a gente não sabe aonde, mas espero que ele retorne, porque a gente precisa, né, da voz dele, mesmo, como tu bem disseste, que seja para falar o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E, Cláudio, para não dizer que eu não dei nenhum furo aqui, né? O Rui, que estava lá cobrindo o evento, né? O Rui, ele questionou o Ciro, ele teve uma conversa com o Ciro, com a Gisele, e muitas pessoas da militância estavam perguntando, e aí, vai voltar Ciro Games, não vai voltar, como é que vai ser? Pô, Ciro, a gente precisa te ouvir. E aí a Gisele disse que no momento não voltaria, mas que eles estavam pensando em outro formato e que em breve poderia pintar uma nova atração, né, para que o Ciro possa se manifestar, talvez usar o canal dele para ele poder, né, ser esse canhão midiático e poder fazer crítica, falar do Brasil, enfim, né, ainda não foi bem definido. Mas o certo é que, pelo menos pelo que a Gisele falou, parece que vai voltar. Quando eu ouço que há pressão de correligionários tentando silenciar alguém, censurar, eu sempre tento ter como referência o cabeça da turma, né? Então tento olhar lá para cima, lá naquele partido, naquela organização, naquele movimento e falar: quem é que manda ali? Ah, é este. O que este está pensando? E aí, por exemplo, eu vejo que o Ciro Gomes não precisaria sair do PDT para continuar fazendo palestras ou lives e fazendo as críticas que ele fez. Eu vi o Ciro Gomes, e aí tanto é que tem um trecho lá que ele fala, né? Não, com o Lula eu saio para tomar uma cerveja e falar todas essas verdades na cara dele, com o Bolsonaro não. Que é também, como um político extremamente tarimbado como o Ciro Gomes, ele não fecha as portas. Porque é assim, né? A militância, seja a do Ciro Gomes, seja do PT, seja de qualquer coisa, de partido, sei lá, geralmente é tocada pelo lado passional. E esses caras, eles não se deixam levar. Por isso que é difícil apontar que é amargura, é ressentimento, porque esses tipos de sentimentos, eles parece que não tocam essas pessoas, essas figuras, né? Então eu vejo assim, Cristiano, a respeito do PDT,
eu acho que, como já conversamos várias vezes, e vai ser assunto recorrente no espaço trabalhista, tem sido e continuará sendo, o PDT precisa se reorganizar, o partido precisa se encontrar. Agora, eu também não consigo enxergar o Ciro Gomes fazendo essas críticas que ele faz em outro partido político hoje, que não o PDT. E quando eu olho para cima e vejo o Carlos Lupe em silêncio, vejo principalmente o Carlos Lupe, que é o presidente do partido, o próprio André Figueiredo, mas o André Figueiredo é o presidente licenciado, é isso, né? Não, o presidente licenciado é o Carlos Lupe. Isso. O Figueiredo é o do momento. O presidente, né? Isso. Ele é o presidente. Mas eu vejo o Carlos Lupe quieto, me parece que é um aval. Me parece ser um aval. Ó, não, continua. Não tem crise. Sabe? Ainda que a militância do PTX e ainda que a militância do Ciro Gomes cobre mais do Ciro Gomes, ou venha cobrar mais, mas me parece que encontraram uma maneira de o Ciro Gomes continuar fazendo críticas extremamente pertinentes, como a gente falou, óbvias, mas como ele é um canhão, é importante que ele faça, sem precisar sair do PDT. Eu não estou vendo um clima tão insustentável ao ponto do Ciro Gomes ter que recorrer a outra organização Exatamente. Partidária. Não existe isso. Por isso que eu disse, se acontecer uma situação de aumentar esse caldo, né, de pessoas que querem silenciar o Ciro, que não querem ouvir as críticas e, de repente, a situação se tornar insustentável, aí sim, aí acho que ele pode buscar sair do partido e não ir para outro partido. Fica mesmo ali, faz o dele ali, né? Arruma o espacinho dele ali e ele faz a manifestação que ele achar mais conveniente. Isso mesmo, Gerry, é o presidente em exercício, o André Figueiredo, né? Deputado federal pelo PDT do Ceará. Ô, Cristiano, você quer, antes de eu passar no chat, a gente até mudar de assunto, você quer falar um pouco sobre os críticos? Claro. Não, vou ser bem rápido, tá? Bom, assim, pelo lado petista, a gente já imaginava o que a gente ia ver, né? Baixaria total, ressentimento, Ciro falou um monte de besteiras, chamando o Ciro de morto-vivo, inclusive, acho que foi, sei lá se foi a Fórum, sei lá qual foi desses veículos da blogosfera petista, estava se referindo ao Ciro Gomes não só como um morto, como ele se referiu a nós, a militância do Ciro, como zumbis, Walking Dead, alguma coisa assim, né? E eu digo, meu Deus, cara, olha o nível que os caras chegaram, cara. Isso é jornalismo. Mas aí, Cláudio, não é sobre eles, porque a crítica do petista, ela é normal. Agora, Cláudio, o que me incomoda é a hipocrisia de alguns pedetistas. E aí é que eu vou tocar na ferida, tá? Porque, assim, tem uma turminha aí, e eu já explanei aqui, que não pode criticar o PT, porque a gente é governo e tal, né? Mas tem muitos desses que agora estão falando isso, que engrossaram a fileira da crítica ao PT na eleição. E outros aí que dizem que criticavam há muito tempo se silenciaram durante o período eleitoral, não falaram nada. Então, de alguma forma, foram coniventes. E aí, quando o Ciro ele aparece no cenário, depois de 7 meses, e ele faz uma crítica que nem foi tão pesada assim, e era uma crítica que é necessária dentro do PDT, por tudo que o governo Lula tem feito até agora, aí tem pessoas aí que ficam jogando os canhões para nós, ficam nos chamando de Cirominion, ficam dizendo que somos quinta coluna e não sei o quê, sabe? Estão querendo transferir a responsabilidade, que também é deles, para nós, para o Ciro Gomes. Isso é uma irresponsabilidade que eu estou verificando nas redes. Infelizmente, até tem dirigentes fazendo isso. É um absurdo o que estão fazendo, Cláudio, de querer tirar o corpo fora agora para simplesmente aderir a um governismo, sabe? Isso é uma coisa que está me incomodando, sabe? Porque, Cláudio, eu quero ser bem claro, tá? Se o PDT ele quer fazer a grande fusão, ou como é que eles chamam, né? Desculpa, não é a fusão, perdão. Federação. A federação. Beleza, cara, quer fazer, o PDT é soberano para tomar suas decisões, certo? Não sou eu,
sou um cara independente que vou ficar aqui dizendo que o PDT tem que fazer ou não. O PDT é soberano para tomar suas decisões, né? E assim, tudo bem, quer fazer, tá, mas comunica qual é o plano de longo prazo do PDT. É ele buscar um caminho alternativo depois, para ele continuar construindo essa corrente de opinião, ou é simplesmente juntar, né, 3 partidos para apoiar o PT e sei lá o que vai ser depois? Explica, cara. Não adianta ficar nas redes aí xingando a gente, né? Dizendo que a gente não constrói nada, que a gente não quer fazer parte do partido, se vocês continuam se comportando dessa maneira, xingando a gente. Isso aí é muito fácil ficar jogando, né, para o militante que está fazendo a construção aqui, né, dialogando nas redes sociais, e não olhar para si, como é que estão se comportando e ficar nessa ideia de ficar transferindo responsabilidade de tirar o corpo fora. É só isso que tem me incomodado em alguns críticos. Não, importante reflexão, porque isso só afasta, eu imagino, né? Aquela crítica que de quem enxerga em parte da militância do Ciro Gomes, especificamente, pessoas que não estariam dispostas a contribuir com o partido. Isso só afasta essa parte da militância, né, do partido. E ano que vem, e nós estaremos por aqui, seja no Espaço Trabalho, seja no YouTube, tanto no Em Nome da Rosa como na TV Jovens Cronistas, ano que vem, ano eleitoral, ano de eleições municipais, aí é aquele negócio, né? Os partidos procurarão fazer os acordos conforme a sua conveniência eleitoral, né? Em nome não de um projeto, e de novo, né? E assim nós vamos nesse loop quase que infinito. Cristiano, vou registrar aqui a participação do Joia Pereira, escreveu aqui pra gente. E também agradecer ao Fábio Rogério da Silva e Silva. Ele escreveu aqui pra gente. O Cristiano também, seu xará, o Cristiano Kuzunok está aqui com a gente, participando pelo chat. E aí, se eu puder já passar para o próximo assunto, Cristiano? Podemos? Vamos lá, então. Eu vou já puxar as manifestações do chat sobre o segundo assunto, lembrando que nós temos uma enquete. Se para você, espectadora, que está acompanhando ao vivo na TV Jovens Cronistas, foi positivo o anúncio da Petrobras. Qual anúncio? Qual anúncio? Olha aí. O que aconteceu? Dificilmente alguém não viu, mas ontem, dia 16 de maio de 2023, a Petrobras anunciou algumas mudanças na sua política de preço. A principal é que, e aí a gente não sabe se isso é peça publicitária ou se é efetivamente, mas anunciou o fim da política de preços que considerava a paridade internacional, o famoso PPI, né, preço de paridade internacional, ou como eles têm chamado, preço de paridade de importação, enfim, o PPI que tanto falamos aqui, que por várias vezes foi assunto não só das lives do Espaço Trabalhista, mas no geral, de greve, foi assunto de tudo, o PPI da Petrobras. Imposto lá atrás pelo Pedro Parente, presidente da Petrobras, na gestão do desgoverno Temer, em 2016. A Petrobras adotou essa política de preços até ontem, né? Então nós temos aí 7 anos, né, de PPI, e muita gente critica o PPI porque é aquilo, o barril sobe lá fora, o barril do petróleo, o dólar também aumenta, na bomba no dia seguinte ou no máximo em uma semana, na bomba de combustíveis lá do posto de gasolina, de combustíveis, é possível ver o reflexo dessas variações. Então a volatilidade, como eles falam, é extremamente tem um impacto quase que instantâneo com o PPI. Como que foi anunciado ontem, Cristiano, segundo o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, a Petrobras agora vai seguir outros parâmetros para a definição do preço dos derivados. E aí começa a gente a discutir o que foi anunciado efetivamente, o que você trouxe na introdução do programa, sobre ainda ser difícil aferir se esta mudança ela é sensível apenas ou ela é substancial mesmo. Porque
o anúncio do fim do PPI ocorreu. Então, em tese, desde as 0h01 desta quarta-feira, 17 de maio, já não temos mais o preço de paridade internacional praticado pela Petrobras. Contudo, a Petrobras anunciou o seguinte, que os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, este é o ponto que foi anunciado pela Petrobras, e também usará como referências, isso na sua estratégia comercial, o chamado custo alternativo do cliente, né? E aí isso aqui significa o quê? Vamos olhar para a concorrência. Vamos olhar para a concorrência. E o valor marginal para a Petrobras, que aí é a tal da margem de lucro. Quanto a Petrobras poderá abrir mão de sua margem de lucro na produção para poder refletir esse preço lá na refinaria. Contudo, Cristiano, a gente tem uma Petrobras que, como você vem destacando há algum tempo, totalmente fatiado. É uma Petrobras hoje que entrega o seu derivado lá na refinaria, sequer tem distribuidora. Como é que vai funcionar? E aí, com base na sua leitura de ontem para hoje, como é que vai funcionar essa nova política de preços? E é possível chamar esses novos parâmetros que foram anunciados de uma nova política de preços para os derivados da Petrobras? Cláudio, antes de eu responder a tua pergunta, eu quase esquecendo, cara, de a gente falar o que o Ciro não disse na palestra. É rapidinho, tá. Assim, o Ciro não falou sobre a Avibras, nós tínhamos um conhecido lá em Portugal que ia fazer essa pergunta, só que infelizmente, né, por questões de tempo ele não conseguiu falar, né? Ciro não falou sobre, não apresentou uma leitura de o porquê que ele saiu dos 12% e caiu nos 3%. E também faltou, né, o Ciro dizer, e aí, depois daqui, para onde é que eu vou? Será que eu vou continuar falando, né? E essa pista ele não deu. E isso é o que mais está causando, né, esse impacto na galera, de saber se vai ter continuidade, porque as pessoas querem ouvir o Ciro. Era só isso, tá? Para a gente encurtar. Vamos lá. Cláudio, então, com relação à mudança, olha, sobre os preços, já há algum tempo que a gente tem visto que os preços eles têm, não estão sendo repassados, não está havendo aquele reajuste absurdo que a gente viu nos anos anteriores, lá 2016, 2017, a gente vê os 108 reajustes, olha o número. Então, assim... 118, ele falou 118. Isso, 118, isso, 118, desculpa. Não, é Obrigado pela porque, pô, correção. isso é exagerado demais, né? Isso. Perdão pelo equívoco e obrigado pela correção. 118, tá? E assim, cara, o que a minha leitura, Cláudio, é o seguinte, é que o governo ele age naquilo que dói no bolso, né? Naquilo que as pessoas percebem primeiro. Porque o que o povo não quer? O que o povo não quer é justamente que quando haja o reajuste do valor dos combustíveis, que isso não vá atingir o bolso dele. Então, o governo ele não vai deixar apenas como era antes, que é o reajuste, né, dos preços internacionais, que é o valor marginal da Petrobras, que conta importação e exportação, e ele vai trazer mecanismos de competitividade nacional. E ele vai avaliar o mercado, aquilo que a Petrobras já produz e produtos semelhantes, para ela elaborar um preço mais competitivo. Claro que está muito ainda embrionária a ideia, tanto é que a gente falou aqui no início da transmissão que até os economistas estão tendo dificuldade de explicar esse novo projeto, né? Mas, assim, Cláudio, ele é uma esperança, né? Uma mudança muito pouca, né? Porque, como a gente disse, os reajustes eles já não eram mais tão frequentes. O que vai acontecer é que ela vai causar um pequeno alívio, porque vai ter esses dispositivos, né,
do próprio mercado doméstico, que o governo vai poder, de acordo com a localidade e a região, porque as refinarias elas são regionais, ele vai ter essa possibilidade de regionalizar os preços, ainda mais com essa questão também do custo alternativo do cliente. Então, ele vai poder, de alguma forma, jogar os preços de acordo com a região. Então, essa é a grande diferença, uma forma de suavizar, né, de não tentar transferir para o bolso do consumidor o valor dos combustíveis e do gás de cozinha, né? Muito importante de lembrar que o gás de cozinha está nessa equação também. Então, Cláudio, eu acho que para um primeiro momento era isso que eu teria a dizer. Depois a gente tem que comentar aí sobre uma malandragem do governo, né, que ele tentou colocar nisso para causar essa sensação de que já temos uma política que está funcionando. Porque na esteira do anúncio inicial da Petrobras, né, de mudança, de anúncio de novos parâmetros, também veio os reajustes para baixo, né, no diesel, na gasolina e também no gás de cozinha, como você falou, no GLP. E aí, claro, como em tudo na vida, nós procuramos referências para entender o que está em jogo, o que está acontecendo. O anúncio da Petrobras me pareceu muito claro. Olha, estamos alterando aquela política, que era a política de preço que foi praticada por 7 anos, o PPI. Então está muito claro que esta fase do PPI o anúncio não quer dizer que o PPI vai continuar de outra maneira. Isso está muito claro para mim que não. Que o PPI, a ideia de a Petrobras comercializar todos os seus derivados como se todos eles tivessem sido importados com os custos de frete e tal, está muito claro que a Petrobras não vai praticar mais isso. E isso significa o fim do preço de paridade internacional, ou preço de paridade de importação, que a maior crítica em relação ao PPI é exatamente essa. Pô, o Brasil é autossuficiente em 80% para atender 80% da demanda de diesel, 70% da demanda de diesel. Aí 30% vem de fora. Mas a Petrobras vende os 100% como se tivesse todos os metros cúbicos de diesel tivessem vindo de fora. Não apenas com o custo de importação, mas as despesas de frete. Então simula, né, o frete. E da gasolina, o percentual é ainda menor, porque o Brasil é autossuficiente para atender 90% da demanda de gasolina. E importaria 9%, 10%. E aí também o cálculo era sobre o 100%. Então, assim, me parece muito claro que isto, de fato, foi enterrado com o anúncio de ontem. Isto não vai continuar sendo praticado. Contudo, o governo, e eu devolvo a palavra para você, o governo anunciou reajustes para baixo. E aí, prontamente, é aquilo. Veio o anúncio de manhã da mudança da política, e à tarde, ou quase à tarde, ou quase tarde, porque ainda foi de manhã, veio um anúncio de reajuste para baixo, pô, 1 mais 1 é 2. Então a dedução foi essa, pô, mudou a política, já temos redução dos preços. É isso mesmo? Aí é que tá, Cláudio. Aí é que tá a malandragem. Ó o que eu fiz aqui para você, ó, jogando vôlei, ó. Sim, exatamente, era isso que eu estava esperando mesmo. Porque aí, Cláudio, tá uma malandragem que eu tenho cobrado do Lula, né, de ele usar bem o marketing, né? E nesse sentido ele foi esperto. Só que, claro, nós que buscamos a informação, a gente sabe o que foi. Na verdade, o que garantiu baixar o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha foi a própria PPI, foi a política anterior. E esse reajuste ele já estava programado há 2 semanas, se não me engano, era esse, né? E até mesmo a própria associação dos importadores, né, de combustíveis, eles também já tinham publicado que haveria esse reajuste para baixo. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele andou tendo aquelas conversas com aquele monopólio global chamado, como é que é o nome lá da Arábia Saudita? OPEP, né? Ele teve uma conversinha com o OPEP e disse, olha, aumenta aí
a oferta do petróleo para a gente deixar mais barato. Aí ele foi lá, inundou o mercado de petróleo, começou a baixar o preço, e aí isso foi se refletindo, né, no petróleo Brent, né, que ele é, né, precificado em dólar. Então, foi isso que aconteceu. E o que estava acontecendo, pessoal, é que era o seguinte, é que mesmo com as baixas do petróleo internacional, a Petrobras continuava cobrando o preço de oportunidade, um valor futuro, continuava cobrando um valor absurdo, porque daí tinha, como o próprio Claudio explicou, tem o valor do frete do navio, tem a tarifa do porto, tem a logística, pô, tem uma série de cálculos que são embutidos, né? Tem taxa de câmbio, taxa de não sei o quê, pô, tem ali uma série de cobranças, né, que acabam fazendo com que o preço fique muito caro, que faz parte da lógica, né, do preço da PPI. Então, a gente vai, né, de certa forma, romper com parte disso, né, justamente para dar essa suavizada nos preços, da gente ter a oportunidade de ditar o nosso preço. E assim, Cláudio, assistindo o Jean Paul Prats, a manifestação dele, eu não sei se ficou com essa impressão, né, é que eu fiquei com essa impressão de que não, de repente, não vai parar por aí. E se não parar por aí, é ótimo, porque, assim, Cláudio, só brigar pela política de preços é pouco, é pouco. A gente precisa muito mais. A gente precisa recuperar a soberania energética. E o Jean-Paul Prats, eu não recordo muito bem, mas acho que ele falou sobre essa questão da transição energética, né? E assim, ele falou um pouquinho também sobre a distribuição, e eu acho que pode ser, Cláudio, e eu espero que eu esteja certo, porque ele não foi claro sobre isso, mas parece que essa pode ser só um começo. Talvez o governo vá comprar outras brigas, como, por exemplo, a distribuição, que sabe aí, briga pela BR Distribuidora. A gente precisa voltar a ter investimento, tanto é que o ministro de Minas e Energia, ele falou, estava junto, né, e ele disse que era absurdo essa ideia de a Petrobras ter um cenário de desinvestimento, e eu acho que isso não foi à toa que ele disse isso, pode ser que a gente volte a ter uma parte do capital, né, do lucro da Petrobras investido na empresa, pode ser que volte pesquisas, pode ser que volte desenvolvimento, refino, e a gente recuperar as nossas refinarias, construir novas, porque é isso que a gente precisa fazer. Só a política de preços é muito pouco. A gente precisa recuperar a Petrobras. Não é só a gente poder dizer qual é que vai ser o preço. A gente sabe que é uma estratégia inteligente? É, cara. Eu acho que a ideia, a gente não sabe como é que vai funcionar, se vai funcionar bem, se vai funcionar mal, isso a gente não sabe. Mas foi inteligente de, primeiro, tu mexe naquilo que é imediato, porque o povo percebe apenas, né, quando dói no bolso. Mas nós sabemos que para a gente poder gerar os mecanismos nacionais para que a gente possa, quando vê as oscilações de fora, a gente poder ditar melhor os nossos preços e dar essa previsibilidade que o Jean Paul Prats e a nova diretoria da Petrobras querem, a gente precisa recuperar as refinarias. A gente precisa voltar a reinvestir uma parte dos lucros da Petrobras na Petrobras para ter pesquisa, para ter desenvolvimento, para a empresa voltar a competir em alto nível, né, em nível internacional, como competiu. Né? A gente, de novo, talvez, né, retomar aquela política de conteúdo nacional. É o mínimo que a gente poderia. Acho que se a gente seguir neste caminho, aí eu posso dizer que valeu muito a pena o governo Lula ter feito essa disputa, porque se ficar só na política de preços, sinceramente, eu acho pouco ainda. E eu não sei se você concorda,
Mas essa política de preços anunciada, que eu também não acho difícil falar política de preço, mas para facilitar a compreensão do público, esses parâmetros anunciados, né, para eles funcionarem bem, principalmente agora que pode ser que o governo sofra alguma retaliação dos importadores, por exemplo, porque o Jean Paul Prats, ele às vezes ele solta algumas pérolas, né? E é importante o nosso papel aqui enquanto observadores independentes, porque nós conseguimos compartilhar com o público o que também nós estamos analisando. E me parece que a pérola da entrevista que ele concedeu ontem, né, anunciando, esta de que a Petrobras estava praticando não apenas o que já tinha sido algo que eu gostei muito da fala inicial dele quando ele se apresentou como presidente da Petrobras, que ele falou assim: a Petrobras está praticando o preço do concorrente e não vai praticar mais. Mas ontem ele melhorou essa fala, esta aspa, quando ele fala que a Petrobras estava praticando o preço do pior concorrente, porque é o concorrente que não tem estrutura nenhuma no Brasil, que só importa combustíveis e revende. Isso. Esse é o pior ele falou mesmo. isso sobre. E sim, ele falou, né, que inclusive o próprio ministro, né, de Minas e Energia falou sobre isso. Ele disse: não dá para o Brasil ser apenas um exportador, né, de óleo cru e é isso aí. Não pode ser isso. Por isso que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, que de repente não vai parar por aí. E se não parar por aí, melhor para o governo, melhor para o Brasil, porque a gente precisa retomar essa empresa. E aí que eu penso também, eu acho que para essa política funcionar, e aí o governo se blindar de futuras retaliações, porque no momento em que a Petrobras praticar um preço inferior, abaixo do preço do importador, para o importador não vai ser mais interessante importar. E aí pode-se, nesse cenário, isso com exceção, claro, das refinarias privadas, que também é uma situação nova, mas eu estou me referindo a esse pior concorrente, que é o cara que só importa mesmo. A partir do momento que esse cara para de importar, o governo a Petrobras vai ter que suprir aquela demanda. E aí, para Petrobras suprir essa demanda, aí entra a importância de uma empresa verticalizada, nacional, integrada, porque senão a Petrobras não vai mesmo tendo, mas assim, é que a gente tem que lembrar, 7 anos em que a Petrobras vem sendo desmantelada, mas também tem que fazer parte, na esteira mesmo desse anúncio, a reincorporação mesmo de vários ativos extremamente importantes para Petrobras, porque eu fico imaginando o seguinte cenário: o Brent aumenta lá fora, o dólar dispara e a Petrobras tendo que praticar vai praticar o preço que, segundo esses parâmetros, consideraria a concorrência e também a sua margem de lucro. Isso. Tá. Nesse cenário, o importador teria um combustível mais caro, né, em tese, do que a Petrobras. Mas no cenário em que a Petrobras tem um preço mais vantajoso do que o concorrente importador e ele abre mão de importar, e com isso a Petrobras não tem mais como perdeu nesses últimos anos essa verticalidade. Sem essa verticalidade, como que a Petrobras vai suprir essa demanda? A demanda que de repente vai se abrir com a ausência do importador ruim, que não vai mais importar porque não é mais vantajoso. Eu acho que aí que está, Cristiano, que eu também espero que o governo, a partir deste momento, com este anúncio, reincorpore mesmo ativos que foram vendidos. Teve uma conversa aí sobre a Braskem, também envolvendo a refinaria de Mataripe, que a Petrobras... Isso, até porque a Braskem, Cláudio, se eu não me engano, ela pediu recuperação judicial e tinha uma empresa de fora que estava interessada em comprar a Braskem. Até é uma empresa da China, não é? Não, é dos Emirados Árabes também, né? Ah, isso, dos Emirados Árabes. Dos Emirados Árabes. Não é o fundo Mubadala, né? Mubadala, não é o fundo Mubadala, perdão, que é muita coisa, mas assim, não é o mesmo fundo. Tanto é que a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, divulgou uma nota, né, sugerindo que a Petrobras fizesse isso, né, uma transação envolvendo a Braskem,
e a refinaria Mataripe, que é a antiga refinaria Landulfo Alves. Mas a Petrobras negou porque, e até disse, né? Não sei se foi a Petrobras que disse em nota, mas se foi algum interlocutor falando que não teria como, porque o interessado na compra da Braskem seria uma outra companhia dos Emirados Árabes. Ah, seria a estatal. É a estatal, exatamente. Enfim, né? O fundo perdão, agora me fugiu tudo. O fundo Mubadala não tem também parte do governo dos Emirados Árabes, mas é um fundo transnacional, né? Transnacional. Então tem agentes tudo que é lugar do mundo. Já esta empresa não, seria uma estatal, né? A estatal, e aí queria comprar, estaria disposta a comprar, que é uma situação muito semelhante à da Vibras, né? Tipo, também, aí, Cristiano, devolvo a palavra para você. Você acha que tudo bem, eu também achei, e aí é aquilo, né? O discurso é belo mesmo, né? Porque o discurso, se o cara tá ali, o cara não conhece o Jean Paul Prats, ele escuta o Jean Paul Prats e ele fala, pô, esse cara aí é esse cara que tinha que estar na Petrobras mesmo. Só que a gente sabe que, pô, o discurso e o Jean Paul Prats também tem isso, né? Que é um comentário que você fez em algumas lives. Dependendo para quem ele fala, ele modula o discurso. Então, assim, o Jean Paul Prats, ele fez um discurso em linha com aquilo que, pô, todos nós esperamos que este governo esteja disposto politicamente, né? Inclusive comprando brigas, para Petrobras, né? E se der também para a Eletrobras, para os Correios, por aí vai. Mas, assim, para a Petrobras. Ele fez um discurso assim, quase que, acho não, irretocável. O discurso foi em linha com o que nós esperamos que o presidente da Petrobras, de um governo que se diz de esquerda, faça. Só que a gente também viu até semana passada, muitas críticas à gestão dele. 100 dias, cadê os anúncios? O que esse cara tá fazendo? O PPI tá lá. E a gente viu a morosidade dele, que já foi louco. Não só isso, né, Cláudio? A gente já viu, né, no início do ano, a gente já viu entregas de alguns ativos da Petrobras, né? A gente também viu há poucos dias, agora nessa semana, a entrega de dividendos bilionários, né, para os acionistas. E a gente sabe o que a nova diretoria fez quando assumiu o governo. Ao invés de revogar a PPI, ela aumentou o salário do Jean Paul Prats e da direção, né? E também repassou uma parte considerável dos lucros para a Petrobras. Então, assim, a gestão dele estava, eu diria, muito mais do que trágica, né? Mas agora nós tivemos esse anúncio que sim gera uma esperança, né, que não pode parar por aí, e pelo menos no discurso tanto dele quanto do ministro de Minas e Energia parece sinalizar que não vai parar por aí, e se não parar por aí, se decidir comprar outras brigas, vai ser ótimo, porque o governo vai ganhar muito mais popularidade, porque na medida que o povo vê que não está batendo no bolsinho dele, isso vai dar, sim, né, popularidade ao governo, e se ele conseguir reverter parte desse processo, que é um acordo de longo prazo, né, Cláudio, aí ele vai ter uma perspectiva muito melhor de poder, né, ter alternativas, né, dentro do mercado nacional, de poder combater as oscilações, né, externas, né, o preço externo. Então, nesse sentido, eu espero, né, que o governo tome os próximos passos, porque senão, se ficar só na política de preços, uma hora, Cláudio, vai aparecer que a Petrobras entregou, sei lá, 78 bilhões de dividendos para os acionistas minoritários. O campo de não sei que lugar foi entregue para uma estatal da Noruega. Aí, qual é que vai ser a sensação? De que nada mudou. Entendeu? Por isso que eu digo que nem tanto, não fiquem tão eufóricos, mas também não sejam tão críticos também. Porque eu tenho visto umas pessoas por aí também que, pô, também têm dito, que não mudou nada,
que não sei o quê, que o governo está dando uma de malandro, que ele está misturando o álcool, vai botar uma maior concentração de álcool na gasolina para poder diminuir o valor. Eu ouvi algumas coisas assim também, sabe? Eu sei que essas pessoas não estão torcendo contra, sabe? Eu não quero aqui assumir um discurso petista, pelo amor de Deus. Mas, cara, tem que tomar cuidado, um certo cuidado com a crítica, tá? Porque, assim, se esse projeto do governo de mudar a política de preços, né, que é uma medida que traz uma certa esperança, porque nós queríamos o fim da PPI, né? Se acompanhada de outras propostas, se elas derem resultado, vai ser bom para todo mundo. A gente vai ver uma meia dúzia aí brigando para voltar ao passado, a política, o preço de paridade de importação. Então, assim, por mais que a gente tenha as nossas críticas e a gente precisa continuar fazendo, e está tudo certo, mas cuidado para não fazer uma crítica destrutiva também, achar que está tudo errado, porque a gente vai precisar desse acerto agora. Porque, senão, amigos, infelizmente, a direita vai ganhar esse debate novo, os liberais podem voltar ao governo, e aí, cara, a gente perde esse debate, como perdemos o debate econômico, né? Quando nós quisemos criar a nova matriz econômica com o Guido Mantega, né? Deu errado. E aí, de repente, o próprio governo assumiu, não, está tudo certo, tem que fazer austeridade mesmo, que a austeridade dá certo, né? E não saímos mais disso, né? E não saímos mais disso. Tanto é que estamos aqui com um pacote draconiano, pior do que o pacote do Paulo Guedes, eu arrisco a dizer, mas isso a gente vai conversar na sexta-feira, né, com o Ivan, sobre esse novo arcabouço fiscal, né, que a gente também apelidou aí de calabouço fiscal. Então, Cláudio, por mim era isso, tá? Vamos esperar agora se vamos ter novas medidas, como é que vai ficar, quando é que o governo vai apresentar o cálculo, para passar um pouco mais de segurança, para a gente entender melhor também. Você não acha que o teste, o grande teste, vai ser quando o Brent subir lá fora, né? Porque, como você falou, até o real está ajudando, o real tem se valorizado. O dólar caiu, né? Então assim, como disse o Cristiano, tudo já estava na planilha, estava planejado já, o reajuste para baixo e tal. Então, assim, como disse o Cristiano, foi uma combinação que o governo, e esse governo que é, como diz o Cláudio Porto, excessivamente preocupado com a imagem, esse governo foi lá e pensou, vamos aqui aproveitar a oportunidade, o ensejo, e lançar duas medidas extremamente populares. Uma agradar principalmente a militância, a base, que é uma promessa de campanha, e a outra já é, como você falou, tem até o meme aí, né? Até quem não votou no Lula gostou da medida, e quem não gostou tá pensando em vender o carro para não pagar mais barato. Esse é o meme. Então, assim, como você falou, agradou a militância, que viu uma promessa de campanha sendo cumprida, o fim do PPI, e a outra medida é aquela do bolso, cara. O que eu ouvi hoje mesmo falando sobre botijão de gás mais barato, gasolina mais barato, diesel mais barato, ainda que, como você tenha dito, tudo isso já estivesse ali planejado, já estivesse sido... os reajustes já estavam previstos para pelo menos 2 semanas, e foi a própria PPI, né, que garantia essa redução, né? Então, mas o governo foi esperto, ele disse, não, isso aí foi a nossa própria política que já está dando resultado. Aí é aquele negócio que eu te falei, né, de que o governo Lula tinha desaprendido a fazer comunicação, o marketing, né? E para o bem ou para o mal, dessa vez ele fez certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Assim, certo para ele, eu estou dizendo, tá? Não estou dizendo que ele fez certo na comunicação, porque sabe como é que é, né? Tem o pessoal aí na CNN, tem o pessoal da militância que está cuidando, que estuda o tema, né? E vai lá e desmascara. Mas, assim, para o governo foi ótimo, né? Ele foi lá e vendeu, esse aqui é o resultado da nossa política. E como o Lula é o presidente, o Jean Paul Prats é o presidente
né? O presidente ele tem uma autoridade, então para muita gente vai passar que não foi a política do Lula, né? Por mais que assim, quem conteste. E assim, desculpa de interromper, mas eu vi mais pessoas deduzindo mesmo do que escutando o governo falar assim, ó, é o resultado da nossa nova política. Gente deduzindo. Mas o Jean Paul Prats falou. Não, ele falou, mas assim, mais pessoas hoje comentando, repercutindo a decisão como sendo como sendo um efeito colateral da mudança, né? E também deduzindo isso. Ah, não, tá vendo? O Lula mexeu, já abaixou o preço. E não tendo ouvido o presidente da Petrobras falando que é o resultado já da nova política e tal. Agora, o grande teste aí é quando o Brent subir. Quando o Brent subir, a gente vai ver se o governo isso, continuar seguindo mesmo ou não. Quando a gente vê, né, a valorização do petróleo Brent, né, e as oscilações para cima, é que a gente vai ver se realmente a política ela é boa ou não é. Sim. O Cristiano Kuzunok escreve: se for 5 conto no gás de cozinha e não baixar mais, para quem não tem carro, vai parecer só pirotecnia. Tem esse. E aí é o problema de não ter mais a distribuidora, porque, de novo, a margem de lucro ela absorve essas reduções, como acontecia com o Bolsonaro lá, né? Bolsonaro cortou imposto, cortou não sei o que e reduzia na bomba, porque o proprietário da revenda, a distribuidora, ela absorve isso como margem de lucro, né? Agradecer aqui a audiência, todos vocês são extremamente importantes, mas não sei se vocês conhecem o Heller Gonçalves, ele que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que é porta-voz e líder do movimento a favor da Avibras, não apenas da empresa. No primeiro momento, está na luta com os trabalhadores que estão sem receber salário desde setembro de 2022, como também é um dos que tem falado da importância da empresa para a indústria brasileira, né, principalmente no setor de defesa. E aí tem levantado a bandeira da estatização da empresa, que é uma empresa privada. Então, está aqui com a gente, esteve com a gente lá no Facebook, o Heller Gonçalves, uma audiência de peso aqui no Espaço Trabalhista. Obrigado, Cristiano. Então é isso. Fala aí pra galera aí que vai ter novidade no fim de semana. É verdade. Bom, pessoal, a gente já tinha falado, né, que a gente poderia ter, né, a possibilidade aí de ter programas combinados e tal, né? E aí a gente vai vincular no sábado um programa em conjunto aqui, né? Vai ser, a gente não decidiu ainda qual é que vai ser o nome, se vai ser Espaço Trabalhista Mais e tal, né? Mas a gente pretende fazer lá no meu canal, né? A gente vai fazer um programa gravado, por causa da disponibilidade aqui do Cláudio, e a gente vai falar sobre o novo arcabouço fiscal. A gente vai ter de novo como convidado o Ivan, né? Que já esteve aqui, que é um economista da UFAM, e a gente vai conversar um pouco sobre o novo arcabouço fiscal, o que mudou, como é que era, o que piorou, e por que a gente está dizendo que esse novo arcabouço fiscal é uma regra fiscal pior do que o teto de gastos do governo Bolsonaro, tá? Quer dizer, do governo Bolsonaro, não, perdão, do governo Temer, perdão. E, claro, preciso dizer para vocês também que vai ter um react também lá no canal. Eu acho que vai sair no sábado, tá? Eu não decidi ainda se vai sair no sábado, se vai sair no domingo. Eu vou reagir a um canal que fez aí uma análise sobre a participação do Ciro, sobre o que o Ciro disse do governo Lula, né? E aí eu vou tentar fazer um react lá para vocês se divertirem, tá certo, pessoal? Então, eram as novidades que eu tinha para falar para vocês. E é isso aí. Obrigado pela participação, principalmente do Heller aí, que esteve abrilhantando a nossa transmissão, ele que é um comunicador que vem falando aí sobre a Avibras. E o Cláudio, né? A gente não tinha combinado, eu queria ter feito a transmissão, né, no Espaço Trabalhista com o Heller, mas já que aconteceu aqui, né, eu não sei se a gente teria mais muito que explorar com o Heller, mas de qualquer forma agradeço o Heller por ter aparecido aqui na TV Jovens Cronistas e falado, né, sobre a Avibras, que é tão importante, cada vez tem que estar mais no debate público. No mais, Cláudio, obrigado pela oportunidade novamente, obrigado para o nosso público por ter assistido e encontro vocês
lá, né, no canal Em Nome da Rosa para as novidades que nós vamos ter na semana. Isso aí, gente. Então, o canal Em Nome da Rosa aqui no YouTube. Lembrando que o projeto Em Nome da Rosa está em todas ou quase todas as redes sociais, bem fácil de encontrar, Em Nome da Rosa. Se você está nos acompanhando no Em Nome da Rosa e não conhece o projeto Jovens Cronistas, no YouTube, TV Jovens Cronistas. Um forte abraço a todos vocês, muita saúde para todos nós e até a próxima. Tchau, tchau, gente.